wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago, feeling this away. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old-time religion, is the old-time religion, is the old-time religion, it's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying. And it's good enough for me. Forgive me. Oh, time is done. Get it. Oh, time is done. Get it. Oh, time is done. It's good enough for me. It's so good I won't know other. For it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this. Oh, time is done. Give me this. Oh, time is done. Give me this. Oh, time is done. It's good enough for me. All of us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is all time is got that old time is got that old time is done. Amen. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and then we'll gather home. No friends will join on earth. I know. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. I seen a tree not long ago in Brother Sherritt's yard in Arizona. Had 9 different citrus fruits on it. Eu vi uma árvore, não faz muito tempo, no quintal do irmão Sherritt, no Arizona, que tinha 9 frutos cítricos diferentes nela. What was it? Ela era o quê? It was an orange tree, a navel orange. Era uma laranjeira, laranja de umbigo, But it had a lemon, a tangerine, a tangelo,
And a grapefruit, it had all kinds. Mas ela tinha limão, tangerina, poncã e toranja. Ela tinha de todos os tipos. I stood and looked at that tree. And I said, Brother Sheriff, you mean tell me that that tree's an orange tree? E de pé olhei para essa árvore e disse, irmão Sheirad, o senhor quer me dizer que essa árvore é uma laranjeira? He said, sure. Disse, claro. And I said, well, how come? E eu disse, mas como assim? I said, I see grapefruit here, tangerine here, tangelo here, and lemon here, and all these other fruits. Eu disse, vejo uma toranja aqui, uma tangerina aqui, uma pocã aqui, e um limão aqui, e todas essas outras frutas. How does it come? Como elas vêm? He said, well, you see, they're grafted in. Ele disse, pois veja o senhor, elas foram enxertadas. Oh. I said, well, I want to ask you something. Oh, eu disse, pois quero perguntar-lhe algo. Now, you pick this grapefruit and lemon off. Agora o senhor apanha esta toranja e limão. Now, next year, it will what? Agora, no ano que vem, fará o quê? It will come forth then with a orange out of... Produzirá então laranja disso? Oh, no. Then it'll come forth from the lemon. Oh, não, disse, produzirá limão. Oh, thank you. See? Oh, eu disse eu, agradeço-te. Está vendo? You can't do that. Não se pode fazer isso. You can't join in. Isso não se pode unir. But he said every time that that tree gets a year older and puts out a new branch, it comes forth with oranges. If the vine itself puts out the branch. Mas ele disse que toda vez que essa árvore fica um ano mais velha e produz um novo galho, essa produz laranjas se a própria videira produzir o galho. And what we've tried to do is be joined members into him, and we live under the name of Christianity. E o que temos tentado fazer é ser membros unidos a ele e vivemos sob o nome de cristianismo. Because we are, as it's in a common way of saying, we are the citrus fruit, the Christian church. Porque somos, como é uma maneira comum de dizer, nós somos o fruto cítrico, a igreja cristã. But when the vine itself puts forth a vine, it'll be like the first vine it put forth. Mas quando a própria videira produz uma vide, será como a primeira vide que produziu. If the first vine it put forth, they wrote a book of Acts behind it. If it ever puts forth another one, he'll write a book of Acts behind it. Right. Se com a primeira vide que produziu, escrever um livro de Atos após ela, se chegar a produzir outra, será escrito um livro de Atos após ela. Isso mesmo. So you're only joining lodges. Assim que você só está unindo-se a casas de associação. But when you're born out of the vine, Mas quando você nasce da videira, you got a fruit, that's right. You got a fruit, but what do you do with it? você tem fruto. Isso é certo. Você tem fruto. Mas o que faz com ele? You have a form of godliness and deny the power thereof. Você tem aparência de piedade e nega a eficácia dela. You deny signs, you deny wonders, you deny the Holy Ghost. Você nega sinais, você nega maravilhas, você nega o Espírito Santo. You deny speaking in tongues, you deny visions, you deny prophecies. Você nega o falar em línguas, você nega visões, você nega profecias. You deny healing, and yet call yourself a name. Você nega cura e, no entanto, chama-se de um nome. No wonder the Holy Ghost said, a power of groups of people full of blasphemous names. Não é de se admirar que o Espírito Santo disse, um poder de grupos de pessoas cheios de nomes blasfemos. Sure. Calling themselves Christians with forms of godliness, but denying the power thereof. Claro, chamando-se de cristãos com aparências de piedade, mas negando a eficácia dela. From such turn away, for this is the sort that leads silly women, laden with divers lusts. Dos tais, afasta-te, pois são os deste tipo que levam mulheres nécias carregadas de várias concupiscências.
Bom dia, irmãos. É pela graça de Deus que nós estamos mais uma vez aqui, alegres na presença do Senhor. Nós vamos cantar o hino 348. Um rico de noite chegou a Jesus. 348. Logo após nós estaremos ouvindo, melhor, lendo os Salmos 146. De noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer. Graças a Deus.
Nós vamos ler os Salmos, meus irmãos. Salmos de número 146, como já anunciado. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor salta os encarcerados. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Geração em geração, louvai ao Senhor. Pai Celestial, esse é o nosso propósito de estar aqui, Senhor, louvando o Teu nome, bendizendo o Teu nome. Senhor, venha corresponder com este anseio de cada um de Teus filhos nessa hora. Visite a cada um que não pôde estar presente aqui nesta manhã, ó Pai. Esteja conosco neste dia. Nós dedicamos nossas vidas e esse dia a Ti, Senhor, nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pastor José. Bom dia, bom dia. Graças a Deus. Nós vamos ler a Escritura, eu não anunciei, mas faz parte do texto que nós vamos estudar nesta manhã. É Daniel 8. Melhor, Daniel 7. Daniel 7, a partir do verso 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias
se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Senhor nosso querido Pai, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor nos ajuda e nos repõe a nossa força, a nossa energia espiritual, ó Pai. E nós te pedimos agora, dai-nos a força, dai-nos a graça e a bênção do Senhor. Nós te pedimos a tua unção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Assentai, irmãos. Hoje à noite, se Deus permitir, nós teremos a ceia do Senhor, né? Sendo o primeiro domingo do mês. Então, hoje, a partir das 19 horas, a ceia do Senhor. Aqui nós lemos em Daniel, capítulo 7, sobre os tronos, porque aqui diz, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias estava com sua peruca branca. Aquela peruca branca, nós aprendemos com o profeta, que representa justiça. O Mombrana fala sobre a cultura dos orientais. Quando um juiz ia julgar uma causa, ele colocava uma peruca branca. Ali significava que ele iria julgar com justiça. E João, também no Apocalipse, viu Jesus com a peruca branca. Nós não estamos usando peruca branca, porque nós não somos juiz de nenhum ser humano na terra, principalmente dos irmãos, né, da igreja. Nós não temos essa autonomia, esse direito de julgar a quem quer que seja. Mas esse mais, ele muda tudo, né? Mas nós temos que trazer a palavra, trazer a doutrina e muitas vezes até a disciplina, porque é uma situação um pouco diferente, né, de doutrina com disciplina. A doutrina é a sua fé baseada na revelação, baseado na palavra, e especialmente no que diz respeito à igreja, porque a igreja, ela é fundada e fundamentada sobre o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus se refere à palavra. Você não pode separar a palavra do Senhor Jesus. Então, tudo que é fundamentado no Senhor Jesus é fundamentado na palavra. Nós vamos ter a ceia nesta noite. Eu estava lembrando de alguns irmãos que afastaram da comunhão, e talvez, não vou dizer que seja, porque o certo seria fazer uma visita para eles. Talvez nós tenhamos que deixar para a próxima ceia, mas nós vamos desligar estas pessoas da comunhão.
eu já expliquei sobre o que é desligar. Porque elas foram ligadas quando foram batizadas. Então nós temos tido anotado aqui a ausência do irmão Delavi Júnior, da esposa. Temos notado a ausência da irmã Sara e da Andréia, mãe da irmã Sara. São pessoas que afastaram-se da igreja, da comunhão. E o irmão Dorimar, uns há mais tempo, os outros mais recentes, mas eles se afastaram da comunhão. Eu tenho que visitar para saber o porquê, né? Porque às vezes até a pessoa mudou e está tomando a ceia lá onde ele está morando. Então seria injusto desligar ele da comunhão, porque ele não mais congrega aqui. Agora, é injusto e ao mesmo tempo não, porque quem muda deve comunicar a sua mudança. Deve levar até uma recomendação para o pastor onde ela vai congregar lá. Pode ser escrito, pode ser até por telefone, mas ambos pastores devem tomar conhecimento da mudança daquele membro. Então nós vamos esperar para sabermos o que estamos fazendo, né? Com relação a isto. Há muitos que não gostam disto, eu também não gostaria jamais. Eu prefiro a misericórdia de Deus, como disse Davi, né? Prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. É preferível a pessoa pagar pelos seus erros, porque quando ele paga, ele é filho. E quando ele não paga, ele não é filho. Porque a Bíblia diz que Deus não trata a não ser com filhos. Ele não trata, ele não corrige, ele deixa para lá, né? Quando a pessoa não é filho de Deus e que ele larga a igreja, larga a palavra e faz as coisas erradas, aliás, só de largar a igreja, largar a palavra, ele já está fazendo tudo errado, né? Mas tem pessoas que eles ainda enveredam por situações críticas, escandalosas. Então, e Deus não trata com aquela pessoa onde ele está, isso não é um bom sinal para ele, não. Principalmente aqueles que prosperam, que a vida fica até melhor, né? Tem pessoa que ele prospera nos estudos, na vida financeira, em relacionamentos sociais. Há pessoas que ele é tão simples, que eu considero isso uma simplicidade. Ele acha que ele está sendo muito bem sucedido na vida, porque ele melhorou o seu relacionamento social. Ele não tinha amizade com o pedreiro, com o lavrador, com o fazedor de cerca de arame. De repente ele começa a crescer, passa a ter amizade com o vereador ou os vereadores, com os empresários e com os maçônicos, e vai melhorando assim o seu relacionamento, e ele fica tão importante que ele considera o maior desenvolvimento da vida. Às vezes ele continua até não tendo grandes patrimônios, mas ele começa a relacionar, e aquele relacionamento para ele é uma nova vida. Ele descobre o mundo, né? Na força da expressão. Fulano descobriu o mundo. Por quê? Porque ele não sabia, ele não convivia, ele não tinha aquela amizade que ele tanto valorizou depois de ter.
Enquanto que a pessoa que tem a revelação, ele pode ter amizade, mas com limites. Não é muito bom amizades com pessoas que não crêem na palavra. E muito pior com aqueles que perseguem a igreja, a palavra, e criticam, e não gostam, nem que falam para eles sobre a mensagem, sobre o Senhor Jesus. Então, são pessoas que você deve manter um relacionamento muito limitado com elas, né? Você não tem ninguém como inimigo, ora por todos, todos você pede a Deus por eles, mas você restringe, você evita certos comprometimentos com tais pessoas, porque isso ajuda, não é porque eu tenho ciúme, a igreja tem, não é isso é para o seu bem individual. Eu falo isso é para o seu próprio bem individual, não é por mim, porque eu tenho minhas lutas, minhas dificuldades, mas sou agradecido quando eu posso ser ajudado, e ajudado no sentido muito amplo, né? Por Deus, por um irmão, por pessoas que às vezes nem é crente, não conhece nada de Deus, mas ele chega para você e te dá um conselho, e você entende que ele foi usado por Deus para te dar aquele conselho, te abrir os olhos, te mostrar coisas que você iria fazer, que iria te comprometer. Então você sai dali agradecido àquela pessoa. Há muita gente que não são crentes, mas são usadas por Deus para ajudar um irmão, uma irmã. São usados. Às vezes, se você continuar com amizade com ela, ela vai ser usada pelo diabo para te causar um dano depois. Mas naquilo você soube e entendeu que foi Deus que usou ele para falar com você. Nós não vamos entrar nisso, apenas falando sobre aqueles que têm se afastado da comunhão, né? Se a gente for expressar, lembrar, oxalá que tivéssemos tudo que nós pregamos aqui gravado, mas o pouco que nós temos ainda queremos deletar, né? Nós não queremos deixar, mas nós teríamos como mostrar para a própria pessoa, o próprio irmão, numa visita pastoral, e dizer: olha, aqui, nessa parte aqui, eu te mostrei isso, eu te falei sobre isso. E você deixou passar, e você se envolveu, e acabou-se numa situação sem retorno, porque quando a pessoa ainda tem retorno, está bom, mas quando ela não tem mais retorno, aí ela vai ter que deparar com Daniel capítulo 7 e o verso 9, que é o trono branco, aonde o ancião de dias estará ali com a sua peruca branca, para julgar sem misericórdia. Nós vamos chegar nisso aqui dentro da mensagem que vamos estudar hoje, onde vão parar a quantidade imensa de gente, de almas, que irão para aquele trono branco. Só mesmo a noiva e o remanescente de Israel é que não vai para o trono branco. Porque o remanescente de Israel, que já foi recolhido, que já está lá debaixo do altar, especialmente aqueles mártires, eles estão ali já esperando pelo retorno, pela volta do Senhor. E aqueles que vão estar na grande tribulação, os 144 mil, porque Deus não vai deixar faltar nenhum. Não é 144
e poucos mil, todos, né? Então vão estar ali, mas eles vão passar pela grande tribulação. Eles vão ser martirizados também, como aquelas almas debaixo do altar foram martirizados, os judeus. Eles vão ser martirizados da mesma forma. A Bíblia diz que é como os seus irmãos morreram, eles também morrerão. Mas eles vão passar pelo período da tribulação. Agora, a virginécia, o remanescente da virginécia, porque, aliás, Mateus 25, Jesus se referiu às virginécias e às virgens prudentes, exatamente a igreja que estaria na sétima vigília. Sétima vigília. Então, as virgens nécias que ficarão aqui e não irão no rapto, que obviamente não foram eleitas, elas vão passar pelo período da tribulação também. Mas a salvação delas só será definida no trono branco. Lá é que elas serão separadas, ovelhas dos bodes. Aliás, no trono branco. Então nós vamos ler, vamos continuar aqui, porque paramos no parágrafo 185, e agora nós vamos continuar aqui do 186. Agora em Romanos, eu creio, 2:22, a Bíblia diz, Paulo disse, se o Espírito de Deus não estiver em vós, não sois de Deus. Vocês pertencem à organização, mas não a Deus. Se nós fecharmos isso aqui, irmãos, nós vamos criar aqui um trono já, um trono branco já, né? Nós já vamos estabelecer um trono branco. Mas vamos continuar com o que ele cita em Romanos 2:22. Se o Espírito de Deus não está em vocês, vocês não são de Deus. Vocês têm que ter o Espírito de Deus para ser de Deus. Certamente. Porque ter o dom não é isto que define. Porque Judas Iscariotes teve o dom de expulsar demônios, dom de curar enfermos, ele teve o dom de pregar, ele teve o dom de tesoureiro na igreja, mas, no entanto, a Bíblia não diz que ele era possuído pelo diabo, a Bíblia diz que ele era o diabo. Em si, ele era o diabo. Temos Balaão, não tem uma história, um acontecimento mais claro para nós do que Balaão. Estão ouvindo um pregador, eu sempre estou dizendo isso, mas não é para vocês ouvirem não, irmãos. É que agora mesmo estávamos ouvindo a mensagem de Mombrano, a mensagem nova, e ele dizendo assim, o pastor tem que estar informado de tudo. Eu tenho que ver coisas que vocês não devem. Não deve não porque vocês vão cair da fé, não porque vocês vão se confundir, é que vocês não têm a necessidade. Porque toda a informação, especialmente sobre ismo e doutrinas erradas, porque o que está no mundo, nas denominações, já não engana mais ninguém da mensagem. Jesus disse que, se possível fosse, enganaria os eleitos, é aquilo que está junto com a mensagem. Está dentro da mensagem, que, se possível fosse, enganaria o eleito. Então, nós, os pastores, somos atalaias, temos que avisar. O atalaia, ele era estabelecido ali nas cidades do Velho Testamento para avisar a cidade. A cidade é a polícia, é o prefeito, é os médicos, é todas as autoridades. A sociedade geral
ele tinha que avisar, porque lá da torre, ele era um homem especial para ver longe. E ele conhecia o inimigo vindo até pelo seu andado. Ele sabia o que aquela pessoa vinha fazer. Ou às vezes nem era o inimigo, era alguém que estava vindo buscar um socorro, ou até vindo fazer uma visita, mas ele conhecia o interesse, a intenção daquela pessoa pelo andado dele. Ele já chamava e disse: olha, pelo andado ali está vindo um inimigo para atacar do lado tal da cidade, o quartel tal. Então ele avisava. E o Mombrana disse que o atalaia é o pastor na igreja. Ele é o pastor. Então, às vezes nós falamos de coisas que não está acontecendo aqui, que não está passando aqui conosco. Mas porque nós falamos de coisas que a gente percebe e vê longe daqui. Vê longe. Agora eu não posso citar o nome de cidade, de igreja, de irmão, estando longe, a menos que seja um caso recomendado, né? Mas, no geral, nós não citamos. Então, vocês não devem tomar nada para si, especialmente por complexo. Porque você tem um complexo e quando bate naquilo, você desenvolve. Então, não faça isto. Eu também não gosto disso. Eu me sinto mal, fico em dificuldade, às vezes um dia todo, uma noite toda, até esquecer aquilo. Por que eu falei aquilo? Por que eu falei aquilo? Então não é de Deus, certamente. Correto, Senhor. A grande tribulação. Vocês têm que perceber uma coisa aqui, irmãos, na mensagem, que o irmão Brana, ele batia lá, ele voltava aqui. Veja que ele estava falando aqui, ó, das pessoas que têm o Espírito e das que não têm. De repente, ele põe entre aspas assim, ó, a grande tribulação. Agora, se vocês, eles terão que passar. Eles terão que passar. Nós vamos voltar aqui. Eles quem? Aqueles que não têm o Espírito de Deus. Eles terão que passar. Aí dá 3 pontinhos. Resistência, não é? Eles terão que passar. Não explicou quem são eles, mas você já entendeu a diferença de quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Agora recordem, ele disse: agora deixe-me apanhar o restante disto. Eles foram lançados nas trevas. Você volta a Mateus 25. A noiva, ela foi, aliás, as virgens nécias foram lançadas nas trevas. Aí o irmão Branco explica aqui o que é essas trevas. Foram lançadas nas trevas. E ali havia choro, lamento e ranger de dentes. É a grande tribulação. Correto? Esta é a grande tribulação. Não é? A grande tribulação. Agora, depois dessa tribulação, estas pessoas tornam a colocar uma reticência. Essas pessoas. Agora, deixe-me apanhar isto aqui novamente. São os remanescentes. Agora, vejam, aqui está um pedaço de tecido. Porque remanescente, irmãos, que ainda resta na terra, remanescentes, são 2. Quando se fala remanescente, pode ser da noiva e pode ser os judeus, os 144 mil.
Mas aqui você já entendeu que não é os judeus. Olha só. Agora vejam, aqui está um pedaço de tecido. Eu pedi a Raquel para ligar ontem para a irmã Silvânia. Nós íamos fazer aqui uma ilustração pessoal, né? Colocar a mesa aqui, um pano em cima, e a irmã Silvânia ia cortar o vestido lá dentro daquele tecido, né? Então, quando ela cortasse, tirasse o vestido de dentro, o que sobrou ali por fora é o remanescente do mesmo tecido. É o remanescente. É a mesma coisa, é o mesmo tecido. Para vocês terem uma certeza que quem vai para a grande tribulação, que pertence às virginécias, elas estão no mesmo tecido. Muito bem, a senhora o coloca assim. Agora ela vai fazer algo, vocês sabem, algum tipo de vestimenta. Agora isso é todo o pano que ela possui. Agora cada pedacinho dele é o mesmo tipo de pano. Eu estou lendo o parágrafo 188. É isto, correto? É o mesmo pedacinho, tipo de pano. Ambas eram virgens. Veem, correto. Elas tinham fé em Cristo, aparência de piedade, iam à igreja, faziam boas coisas, caridade. Nada poderia se dizer contra as suas obras e coisas. Bom, nós estamos aqui numa escola, né? Então vamos estudar bem certinho. É preferível ficar num parágrafo só do que corrermos aqui e não entendermos nada. Porque a igreja precisa de entender esta mensagem às 10 virgens. É a mensagem mais necessária, não diria importante, mas mais necessária que nós temos dentro das mensagens do irmão Branham. Porque você não tem que entender muito sobre os selos, muito sobre as eras. Você não tem que entender muito sobre casamento e divórcio. Eu tenho ouvido algumas palestras de teólogos. Os teólogos, eles têm muito conhecimento da gramática. Agora, como conhecedor da mensagem, você vê onde eles erram. Até na força da expressão. Porque eles estudam a teologia, o principal objetivo da teologia é saber o sentido de cada palavra da Bíblia no original. É chamado de sentido etimológico. Eles pegam a palavra e sabem se ela foi falada em hebraico, aramaico, grego, quem foi que falou e o que significou aquela palavra lá. Se você pegar uma Bíblia, pegar a Bíblia e começar a ler, principalmente no Velho Testamento, e estudar cada palavra, o sentido etimológico, num versículo você vai ter 2, 3, 4, 5 palavras que têm um sentido etimológico que dá uma ideia de algo que não está tão claro na Bíblia. Porque os tradutores da Bíblia, eles não consideraram o sentido etimológico. Eles traduziram para os leigos entenderem. Eles traduziram para os analfabetos entenderem. Então, eles traduziram sem se preocupar com o sentido etimológico. Mas eu ouço, por exemplo, eu ouvi um debate esta semana de um pastor batista,
com um pastor da Assembleia de Deus. Aquele pastor da Assembleia de Deus, ele não tem revelação da mensagem, mas ele é um homem bem posicionado nas Escrituras. E eles estavam debatendo sobre 3 pontos: sobre o sábado, sobre o dízimo. O assunto lá mesmo era dízimo, mas entraram no sábado, e aquele pastor batista, ele tinha 3 religiões nele, 3 espíritos. Ele tinha da Igreja do Véu, da Igreja Adventista e da Igreja Batista, porque ele é a favor de guardar o sábado, adventista. Ele é contra o dízimo, Igreja do Véu. E ele, nas outras partes, ele era batista. Teólogo, homem culto até você não entender. Mas o pastor assembleano, ele bateu nele assim, ó. Você sabe o que é pegar um menino e bater nele de vara verdinha mesmo, até virar calambo? É o que o pastor assembleano fez com o batista. E eu acho aquilo instrutivo. Eu ouvi outros 2 grandes teólogos também debatendo sobre Moisés, o corpo de Moisés. Nada, ó irmãos, nada é acrescentado além da mensagem. É aí onde você vê o grande valor da mensagem. Grande valor. A mensagem, ela vem cortando tudo, ela mostra a realidade de tudo, ela não sai da palavra, ela encerra dentro da palavra. Aí você vê o grande valor de William Marion Branham, profeta desta era, a revelação divina. É aí que você vê, porque eles estão totalmente perdidos. Se você tirar a teologia desse povo, desses mestres, eles não têm nada. Agora, o que vale teologia? Não vale nada. Nada menos nada é nada. Porque não é nem nada mais nada. É nada menos nada. Então vamos aqui em frente, né, irmãos? Ambas eram virgens. É o que nós debatemos, está aí gravado, eu já passei aqui para a igreja, com um pastor considerado mestre no nosso plenário. Porque se você pegar a mensagem, as 10 virgens, essa aqui, ó, e não entender a fase que o irmão Branham pregou ela, você se confunde. Porque o irmão Branham, quando ele ensinou isso aqui, ele ainda estava entre os denominacionais. Ele ainda consideravam eles. O que veio diferenciar, porque aqui, olha, 1960, e o que fez a diferença doutrinária da mensagem do profeta foi em 1963, com a revelação dos selos. Agora, nós não vamos anular, irmãos, estas mensagens pregadas há anos e anos atrás dos selos. Não, todas elas foram pregadas por um propósito de Deus, uma inspiração de Deus, e elas têm seu valor. Ai de nós no sentido de conhecimento, se não fosse, melhor, se não tivéssemos esta mensagem às 10 virgens, pregada em 1960. Porque nós ficaríamos aqui como a doutrina do aperto play, que é só você ouvir o irmão Branham, não ouve mais ninguém, é só colocar lá o aparelho e ligar, apertar o play dele e ouvir as mensagens de irmão Branham, é onde o povo ficaria perdido, irmãos. São doutrinas que elas saem para agitar o povo, tirar gente de igrejas, fazer um outro grupo, mas elas não permanecem. Elas não duram. A primeira doutrina que eu conheci de ismo na mensagem
foi da ressurreição isolada do irmão Branham. Até onde eu sei, aqui tinha um pastor em Goiás que sustentou essa doutrina até sua partida. Mas praticamente desapareceu. Porque tudo que eles programaram sobre a ressurreição do irmão Branham falhou. Eles programaram para ele ressuscitar. No terceiro dia, ele não ressuscitou. Deixaram o seu corpo lá mais 6 meses, me parece, e ele não ressuscitou. Tudo programando. De repente, era para a irmã Meda, a esposa dele, e Sara, estarem secretariando ele após sua ressurreição, para ele pregar a fé perfeita, a terceira puxada. De repente, a irmã Hope morre, de repente, Sara morre. O avião que era para juntar o povo do mundo em Jeffersonville virou sucata. Os 2 pilotos morreram de velhos. Então, acabou a doutrina. Estão vendo? Acabou a doutrina. São doutrinas que não têm fundamento na palavra. A doutrina da terceira puxada, lá do sul, do pastor lá, aquele pastorzão lá do sul, ela já venceu também. Sobre a nuvem, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele veio na nuvem, já estamos no milênio, eles já viram que tudo isso furou, eles sabem que furou, eles sabem que não deu certo. Agora, como você pode, irmão, crer em homens destes? Como você pode crer em homens destes? E vocês esperam que eu estou falando aqui. Vocês vão ver o que vai dar nesse movimento que está aí por fora, começando de Trindade. Vocês vão ver o que vai dar isso. Logo vocês vão saber. Depois do encontro agora já vai começar. O que vai dar isso? Ambas eram virgens. Bem, correto. Elas tinham fé em Cristo, aparência de piedade. O que é a aparência? É aquilo que parece ser, mas não é. Iam à igreja. Eu estava comentando ontem, irmãos, não lamentando nada, mas é o que a gente vê. Tem pessoas que ele vem para a igreja só por um tempo. E ele é quem mais ajuda a igreja, quem mais dá dízimo, é quem gosta mais de tudo na igreja, de cantar, de fazer tudo. Mas ele vem como, aliás, eu nem vou usar o que eu pensei, não é? Nada mal. Mas eles vêm e nós ficamos agradecidos pela a estadia deles na igreja. São pessoas que deixam saudade, não pelo dinheiro dele, mas a pessoa. São pessoas boas, extrovertidas, e com aquela aparência de piedade. Parece que eles são de mais dó do que todo mundo, tem mais dó, né? São mais amorosos. Mas eles vêm por pouco tempo. Vocês se lembram de um irmão que veio aqui, ficou até na casa da irmã Divina. Eu deixo na casa da irmã Divina bons irmãos que vêm aqui, maravilhosos, né? Mas eu não tenho medo de deixar uma pessoa assim que... Porque quando não tem nem aparência de piedade, tem doutrina errada, tem coisa errada, nós não recebemos. Verdade é essa, nós não recebemos. Mas são pessoas que merecem certos cuidados, né? Deixa eu continuar lendo, irmãos. Eu conheço tuas obras, disse ele em cada era. Eu conheço tuas obras, mas fostes achada em falta. A última família que nós hospedamos, o irmão Jair, família maravilhosa, né? Fostes achada em falta, vem? Agora, quando a mulher, ela forma em sua mente de que maneira ela tem um modelo aqui,
o vestido, né? Ela forma em sua mente de que maneira irá cortar este molde, de onde será cortado. É isso correto? Bem, ela toma o que pensa que é suficiente e a melhor parte do molde. É isso correto, irmã Silvana? É isso correto. Ela já põe o pano em cima da mesa e pensa, vou cortar um vestido de corpinho. Eu lembro mais do vestido de corpinho, porque é o que minha mãe usava, né? As mulheres daquele tempo usavam, vestido de corpinho. Então ela já sabe que vai cortar ali o vestido de corpinho. Agora, o que sobra é chamado de remanescente. Nós chamamos de retalhos, não é? São retalhos que tirou lá do tecido. Correto. Agora, o que é este molde? Como era conhecido? Porque o lugar que a senhora escolheu para cortá-lo. Então aqui está o remanescente. Deus, antes da fundação do mundo, o qual conhecia o fim desde o princípio através da presciência, ele elegeu de onde cortar. Ele sabia onde ele ia passar a tesoura, né? Ele sabia a diferença entre Esaú e Jacó. Se você estivesse lá naqueles dias, você iria ficar intrigado com Deus. Especialmente quando Esaú nasceu, virou um rapazinho, Jacó um adolescente. Aí você iria chegar lá e dizer assim, não, está tudo errado isso aqui. Esse Jacó é um rabo de saia. Quem sabe o que é rabo de saia? Sabe não, irmã? Marina. Rabo de saia é aquele rapazinho que não larga da mãe. É o dia inteiro atrás da mãe. Em vez de trabalhar, ele fica atrás da mãe. E a mãe só passando a mão na cabeça dele, né? Meu filhinho da mamãe, meu filhinho da mamãe. É o rabo de saia. Gosta de ajudar a mãe na cozinha e essa coisa toda. Jacó era um rabo de saia, diz o irmão Brana. Ficava com a mãe. E a mãe tinha um dengo terrível com ele. Protegia ele que não tinha tanto. Enquanto que Esaú, ele era tinha muito mais masculinidade. Era um homem do campo, enfrentava bicho, caçava, passava a noite no mato, caçando, trazia caça para a família. Era o cabra macho da casa. Cadê o Esdras? Esdras que é o cabra macho lá de casa, não é, Esdras? É. Então ele era o cabra macho, era aquele homem duro. Era um homem que não tinha muito envolvimento com intrigas, com problemas, e Jacó era um encrenqueiro. Encrenqueiro, vocês conhecem a história de Jacó. Ele tomou a primogenitura de Esaú, então, preparou tudo para tromar, do jeitinho que deu certo, e depois foi lá para a casa do sogro. O pobre do sogro era veaco, mas caía na mão dele, que não era mole. Vocês conhecem a história. Depois ele encontrou com o irmão dele, irado, mas irado mesmo, ia matar ele lá no mato, antes dele chegar. E ele foi dando um jeitinho, de repente tudo estava bem para ele. Então ele era um homem trapaceiro. Mas Deus deixou ele dentro do molde e deixou o irmão dele fora no retalho. Olha como Deus sabe aonde cortar a coisa. Agora eu me perdi aqui. Aos 190. Agora, quando a mulher ela forma em sua mente de que maneira ela tem um modelo aqui, e ela forma em sua mente de que maneira irá cortar este molde, de onde será cortado. É isto correto? Bem, ela toma o que pensa que é suficiente e a melhor parte do molde. É isto correto? Porque é
tudo do mesmo pano. Porém, ela o coloca assim ou talvez assim. Ela os coloca ali. Depois ela pega a sua tesoura e o recorta. Agora, o que sobra é chamado de remanescente. Correto? Agora, o que é este molde? Como era conhecido? Porque, ou por aquele que, o lugar que a senhora escolheu para cortá-lo. Escolheu para ser o vestido, né? Então ali está o molde. Deus, antes da fundação do mundo, qual conhecia o fim desde o princípio, através da presciência, ele elegeu de onde cortar. Ele sabia a diferença entre Esaú e Jacó. Ele sabia a diferença entre o pecador e o santo. Ele conhecia a diferença. Ele conhece a intenção de cada coração. Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo e colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, e também o Cordeiro que seria sacrificado, e colocou nossos nomes antes dele ser morto. E a Bíblia diz que Cristo foi o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. E nossos nomes foram colocados no livro quando ele foi escolhido lá atrás para ser o Cordeiro que iria ser imolado. E nós fomos escolhidos para ser aqueles pelos quais ele foi morto. Amém. Vem? Nós vamos tomar a ceia nesta noite. E você vai tomar a ceia com esta revelação, com esse entendimento espiritual. Eu estou tomando uma ceia que já foi realizada por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que Abraão tomou esta ceia com Melquisedeque. Melquisedeque deu para Abraão. Foram duas coisas ali que foram dadas. Melquisedeque deu a ceia para Abraão e Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Naquele encontro, antes de chegar em sua casa, vindo da guerra. Vindo da guerra. E esses pastores falaram uma coisa muito importante ali sobre o dízimo. Ele disse que o dízimo é três coisas. Primeiro é fé. Segundo, e a terceira é gratidão. É gratidão. Você entrega o dízimo pela gratidão de Deus ter te dado o seu sustento. É fé. Assim, a outra é adoração. Você faz pela fé, pela adoração e pela gratidão a Deus. Foi o que Abraão fez lá. Ele fez pela fé, pela adoração a Deus, que era Melquisedeque, e pela gratidão dele ter vencido 5 reis naquela guerra. Um homem simples, com facão velho, enferrujado na mão, com vaqueiros, trabalhadores rurais, chegar diante de 5 nações, 5 reis, 5 exércitos, e vencer eles todos, tinha que ser grato a Deus, não era? Tinha que ser grato. Então é gratidão. E aqui vai a igreja para casa. Ah, tá, obrigado. Agora, são todas virgens. Agora, aqui está o pequeno remanescente. Não vá desperdiçá-lo. Não vai jogar o retalho fora, não, irmã Silvânia. Ele vai servir para você fazer outras coisinhas. Máscara, né? Ela ficou rica fazendo máscara. Máscara de retalhos. Guarda ele vai servir para fazer alguma coisinha. Então você não vai jogar as pessoas da igreja fracas, enredadas, que não têm o Espírito Santo e que dá trabalho. Eu não estou definindo ninguém, irmãos.
Você não vai julgar fora. Não, meu irmão, tenha paciência, fica conosco, vamos em frente, vamos continuar. Não, pastor, não dou conta não. E é tanta coisinhas que enredam as pessoas, né? Mas vamos na frente aqui, você vai ser ajudado. Nós vamos ser ajudados. Agora, eles terão que comparecer, ou melhor dizendo, deixa eu voltar aqui, irmão Pedro, não pode perder nada. Oh, não, ela o conserva e deixa guardado. Ela pode usá-lo para outra coisa, vem? Mas não será usado ali. Esta é a igreja sendo recortada. Agora, eles terão que comparecer ante o julgamento. Ante o julgamento. Porque eles passam pela tribulação. Esse é o remanescente. Ele vai passar pela tribulação. Compreendem agora? Ou não compreendem? Todos compreendem, né? Claro que todos compreendem. E aqui vai a igreja para casa, ela vai para o lar. Aqui está o retalho que sobra. E aqui estão 144 mil no Monte Sinai. Olha só os três grupos. 144, o remanescente da igreja e a noiva. Exatamente. Ele não estava comendo nada a não ser o alimento do Espírito Santo ali. Eu suponho. Então ele estava bem. Não havia nada de errado com João. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Parágrafo 193. Aqui vai a igreja para casa. Ela vai para o lar. E aqui está o retalho que sobra. E aqui estão 144 mil no Monte Sinai, os judeus. Não são três noivas diferentes. Não vai pensar, irmãos, que é o Monte Sinai lá quando Moisés esteve, não. Mombrão está se referindo aos judeus agora. Não são três noivas diferentes. É a noiva, o remanescente e os 144 mil. Três grupos, né? Exatamente. Ele não estava comendo nada a não ser o alimento do Espírito Santo ali. Eu suponho, então ele estava bem. Não havia nada de errado com João, vem? E ali estão. Porque os críticos dizem assim, João comeu muita pimenta e aí ele delirou. Teve um crítico que falou isso para o irmão Brano. Agora, ao final do tempo, quantos sabem que a Bíblia diz que os santos julgarão a terra? Paulo assim o disse. Vamos abrir agora o livro de Daniel e vamos ao trono branco. Referindo à escritura que eu li, né? Poderíamos tirá-lo de Apocalipse, mas eu gosto de tirá-lo de Daniel. É a mesma coisa, Daniel 7, e apanharemos o grande trono branco do julgamento aqui. Vamos começar no versículo 8 do capítulo 7 de Daniel. E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas. Agora sabemos que ali estamos em Roma. Agora vem. E eis que nessa ponta havia olhos de homem. Agora recordem. Essa ponta não havia recebido uma coroa. Era uma coisa sutil. As outras pontas se tornaram bestas. Isso era sutil. Era um homem, papa, em vez de pagão, vem? É uma boca que falava grandiosamente. Eu não vou entrar nos detalhes desse assunto, mas nós que conhecemos
esse ofício que estava sobre a Igreja Católica, que são os papas, os 10 reis. Então estes homens, eles fazem, é melhor que são citados ali por Daniel como pontas. E uma boca que falava grandiosamente. Agora observe em versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Esse é todo o reino gentílico acabado. O profeta está falando. Agora recordem, cada uma dessas coisas que ele disse aconteceram diretamente até esta última coisa. Nós sabemos disto através de nossa história que estamos tomando. Cujo foram postas, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve. Vocês sabem quem eram aqueles outra noite naquela visão? Outra noite, falando do ancião de cabelos brancos. Jesus, e o cabelo da sua cabeça como a lã, melhor, como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Esse é o trono aonde o ancião de cabelo branco estava sentado. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares e o serviam. Ali está a igreja voltando com ele, vem? E milhões de milhões estavam diante dele. Esta é a noiva subindo, e o resto do mundo. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Alguém perguntou, irmão Brano, assim, como é que a terra vai caber tanta gente? Porque tudo vai ressuscitar, desde Adão para cá. Desde Abel. Todos que já partiram vão ressuscitar. Tanto Abel como Caim. Tanto a semente de Abel como a de Caim. Todos vão ressuscitar. Como é que eles vão caber na terra? Aí o irmão Brando diz assim, é porque o mar já não existirá mais. Disse João, no Apocalipse. E o mar já não existirá mais. A terça parte do planeta é ocupado por água. E o mar vai explodir, o H2O da água do mar vai explodir na grande tribulação. E ele vai ser queimado, a terra, todo espaço do mar será terra. É por isso que vai caber todo mundo aqui, para se comparecer perante o trono branco. Não vem me perguntar se vai ser aqui, se vai ser no céu, não. Eu sei que alguém já pensou isso, né? Esse trono vai ser aqui ou vai ser no céu? Onde que vai ser? Está claro que será aqui, né? A menos que Mombrana mude aqui o raciocínio. Quer dizer, raciocínio meu, né? E assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros mortos, foram-lhes tirado o domínio, quero dizer, aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Agora, o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Veja que não foi só um livro, irmãos, mas os livros.
Tem uma mensagem que o Mombrana diz que Deus filma a sua vida desde o dia que você nasce até o dia que morre. E ali você vai ver tudo que você fez de errado. Você vai ver tudo que você fez de certo também. Mas quando a pessoa estiver sendo julgada, ele não tem argumento para dizer que não foi ele, porque Deus vai mostrar a cena para ele como uma filmagem. Ele não vai ter o direito de dizer que não foi ele, que ele não fez aquilo. Agora recordem. Obrigado. Agora o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. É aí quando a noiva volta e estabelece o juízo. Não é juiz, juízo. É para dar sentença, não é? E a igreja eleita, a igreja que tem sido tomada, retornará após aqueles 3 anos e meio, e depois daquele tempo, é lá em Apocalipse, ele mostra isto, diz que o restante dos mortos não viveram novamente por 1000 anos. As pessoas que vão morrer, claro, todos que morreram sem Cristo, vão ressuscitar só depois do milênio. E também as virgens nécias que serão julgadas, ou serão salvas, né, terão vida eterna, eles vão apresentar-se só depois do milênio. Irmãos, se nós pensarmos nisto, do ponto de vista legal mesmo, nós temos mais cuidado com a vida. Tem pessoa que a vida espiritual dele é como a folha, melhor, a lâmina de uma navalha. O fio, melhor dizendo, é o fio de uma navalha. Se você pegar uma navalha afiada e olhar assim no fio dela, você não vê ele. Ele é tão fininho que você, olhando de frente, você não vê. Ele é tão fininho que ele passa aqui, e vai descendo o pelo todinho. E cai no chão, né? Sem a pessoa sentir muito a passagem dela. E a vida nossa aqui na terra, ela é como um fio de uma navalha. Às vezes a pessoa entra em negócios, em problemas, em complicações, que ele chega a um ponto que ele pensa em matar. Ele fala assim de uma forma até extravagante. Vou mandar aquele fulano para o inferno logo, mais cedo. Vou mandar aquele fulano logo, mais cedo para o inferno. Mas ele esquece, primeiro tem a justiça humana. Hoje não tem para onde uma pessoa fugir. A rede social não deixa ninguém escondido em lugar nenhum. Se ele cair no sepaigo, se a família não matar ele logo no começo, porque vai depender muito da condição da família, ele vai ficar de 8 a 12 anos dentro de uma cela, até com mais de 25 homens. Um quadradinho lá. Para ele dormir, ele deita no piso e o outro vem e fica em pé por cima dele. Muitas vezes o vaso está derramando fezes lá fora. E ele está ali, preso, matando o outro com chucho, é aquela vida de louco lá dentro. Será que não pensa nisso antes de fazer um crime? Isso é só a parte humana. E depois comparecer-se perante Deus no trono branco e sentar-se numa cadeira vestido com um colete preto de réu, para ser julgado ali e condenado ao inferno. Será que não pensa, não? Quer dizer, uma pessoa que tem uma chance de ir para os céus, de estar no rapto, de repente ele está numa vida dessa?
É por isso que o crente, irmãos, ele tem que ter pé no chão. Crente não vive entrando em negócios complicados. Crente não vive intrigando com ninguém, com família de ninguém. O crente, ele tem que, a sabedoria dele, a inteligência dele, começa da vida dele, desde criança. Como que uma moça criada na mensagem, com tanto ensinamento que nós temos, ainda casa com pessoa errada? Como que um rapaz criado na mensagem, com tanto ensinamento que nós temos, ainda vai atrás de mulheres erradas? Ah, pastor, não sabia. Não tem esse negócio de não sabia, não, irmãos. Olha, você quer saber o que é um crente há 30 anos na igreja? Olha as características dele, de onde ele veio, o que ele procede. É tão claro, irmãos, o irmão Branham diz que em 5 minutos você conhece uma pessoa, quando você fala com ela, 5 minutos. Agora conversa 1 ano, 2 anos, não sabe quem é. Tem desculpa, não. E se enredam, depois é divórcio, e não sabendo que os divorciados, conforme for o tipo do divórcio dele, porque cada caso é um caso, dependendo do tipo do divórcio dele, ele não será nem salvo. Porque Jesus foi quem falou, né? Os adúlteros não entram no reino dos céus. Por isso é que você tem que ter certeza. É preferível ficar aí solteiro, do que fazer um casamento errado. É preferível não ter nada na vida do que fazer negócios errados. Porque na hora de você perder tudo que tem para uma pessoa, você tem que pensar 2 vezes. E tem gente que não dá conta, não. Ele fica louco, ele perde a cabeça. Agora recordem. De novo, né? Não terminei o 196. A igreja que tem sido tomada retornará após aqueles 3 anos e meio, porque os livros foram abertos, né? Vamos voltar um pouquinho atrás. É aí quando a noiva volta e estabelece o juízo. Por que a noiva, irmãos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Irmão Branham disse que quem vai julgar as pessoas é a noiva. Agora pensa você condenando ao inferno uma filha, um filho. Porque ali não vai ter misericórdia. Ali não vai ter coração de mãe, não. Não vai ter coração de pai, não. Você dizer assim: olha, fulana de tal, eu te ensinei tanto, eu preguei para você, eu falei isso, eu te falei aquilo, e você não me obedeceu. Você seguiu para o mundo, virou as costas para a palavra, e agora a minha sentença é essa: vai para o inferno. Porque agora nós pulamos na brecha, nós caímos, né, rolamos, fazendo tudo, damos até a nossa vida, se for necessário, por um filho e até por um irmão, por uma pessoa querida. Damos, se falar assim, ela só vai ser ajudada, salva, se puder cortar o seu pescoço agora e você morrer por ela. Não vai valer nada, né? Porque quem morreu por ela foi Jesus. Eu não conto substituir Jesus em nada. Em nada. Mas é uma força da expressão. Eu daria para não ver aquela filha, aquele filho, aquele amigo, aquele irmão querido no inferno. Quantos irmãos aqui não dariam? Mas lá não vai ter jeito, irmãos. Lá é juízo. Lá é juízo. Por isso que o irmão Branham diz que, se formos encarar essas coisas sem a misericórdia, sem a ajuda de Deus, nós ficamos loucos. O irmão Branham falou isso. Ao ver as pessoas da sua família, ao ver as pessoas
virando as costas para Deus, sabendo o que vai acontecer na terra após o arrebatamento. Irmão Branham disse que nós ficaríamos loucos, porque é fora da condição humana. Mas nós temos que aprender isso aqui, irmãos. Nós temos que aprender estas coisas, para nós sabermos ter mais misericórdia, mais compaixão, né, ajudar mais as pessoas, correr mais atrás das almas perdidas. O restante dos mortos não viveram novamente por 1000 anos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E lá em Apocalipse ele mostra isso. Diz que o restante dos mortos não viveram novamente por 1000 anos. Quantos de vocês já leram isto? Muitas vezes. Não viveram por 1000 anos. Jesus retorna com a noiva, porque ela sobe e vai para as bodas do Cordeiro. Depois dos 3 anos e meio, ela volta com ele para reinar aqui 1000 anos. O milênio será aqui na terra. Agora recordem, como tenho dito, tudo opera em 3. A sua vinda é em 3. A primeira vez, ele veio para redimir sua noiva. A segunda vez, ele vem para levar sua noiva. Primeira para redimir, segunda para levar. Como num caso de amor, casamento, se aproxima e a rouba durante a noite e a leva embora para longe do mundo. Encontrá-los nos ares. A secreta vinda do Senhor. A segunda vez que ele vem é para receber a sua noiva. A primeira vez para redimi-la, a segunda vez para recebê-la, e a terceira vez com ela, rei e rainha, porque casou lá em cima. Vem passar a lua de mel aqui, 1000 anos. E aqui vem ele de volta para o julgamento das nações. Paulo disse: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro. Às vezes você acha que eu estou fora da Bíblia, mas não é. Deus, ele trabalha inspirando as coisas. Tendo algum negócio contra outro, sois incapazes de julgar essas coisas mínimas. Não sabeis vós que os santos julgarão a terra? E aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e a seus. Disse que eles são os advogados no jurado. Ali ele se assenta no trono. E aqui está a noiva, a advogada. E aqui vem estes, os livros foram abertos. E outro livro que é o livro da vida. Você sabe que em um jurado tem 2 tipos de advogados. Um dia eu conversando com um pastor intelectual da mensagem. Aí ele falou para mim assim: não tem advogado que acusa. Em outras palavras, ele está dizendo: não, o advogado é só para salvar. Eu falei: irmão, aonde está o advogado de acusação? Claro, ele lembrou, né? Onde está o advogado de acusação? Eu já assisti um jurado só em minha vida, ou foi 2. Mas ali estão os advogados, um defendendo e o outro acusando. E aquele que está acusando, ele está defendendo o seu cliente, que é o réu. Agora, quem vai fazer a condenação mesmo é o promotor de justiça. Ele é que vai lavar o processo, encaminhar ao juiz. Né? Ali tem advogados, tem corpo de jurado, tem promotor de justiça, tem juiz, tudo fazendo parte de um jurado. Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores.
Deixa eu voltar aqui, irmão, desculpa. E aqui vem estes, os livros foram abertos, e outro livro que é o livro da vida. Os livros foram abertos. E o livro da vida. Irmão Jorge, faz para mim uma separação desses dois livros. É desses dois livros. Então o senhor separou o livro da vida do livro da vida do Cordeiro. Está bem. Agora separa o livro da vida dos livros. Aí o senhor não tem certeza. Livros compreendem o julgamento do mundo. Livro da vida são as ovelhas que serão salvas. Livro da vida. Serão salvas. Esse remanescente, todos que serão salvos, justos, um número muito extenso, né? Quando se refere à salvação comum. Judas falou sobre a salvação comum. Então, quando se refere à salvação comum, ela está no livro da vida. E o livro da vida do Cordeiro é a noiva. Você falou certo, né? Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores que foram lançados fora. A resposta. Vou repetir. Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores que foram lançados fora. Correto? Para começar, ele está condenado. Aí estão os bodes. E ele não tem nem mesmo uma chance. Ele já entra lá naquele banco do réu condenado. Ele não tem chance. Vem, para começar, é um pecador. Agora ele é lançado fora. E para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento. Essas ovelhas aqui vou repetir, salvação comum. Porque esta salvação comum não é só das virgens loucas. Há muitas pessoas que não pertencem às virgens loucas, mas serão salvos lá, pela salvação comum. Quem são eles? Alguém lembra? Sabe, irmã Samília, quem foi eles? Sabe, irmã Noêmia, quem foram? Não sabe. Sabe, irmão Haroldo? Exatamente. São aqueles que deram um copo de água para um dos pequeninos. Aquela foi uma força de expressão de Jesus, né? Porque às vezes não é um copo d'água. Às vezes é uma pessoa que pega um irmão aí doente, leva ele no hospital, cuida dele, família não está nem sabendo, e ele cuida dele com todo carinho, com a família, e leva aquela pessoa para casa. Essa pessoa não vai ficar sem recompensa. Não vai. Vocês sabem que o irmão Brana falou até dos bons médicos. São homens que cuidam de uma pessoa, de um cristão, e ele cuida dele, livra ele de morrer, livra ele de sofrer, de sair daquele estado de dor, e ele ajuda aquela pessoa, a pessoa volta para casa feliz, agradecido por aquele médico. Por aquele médico. Então aí entra a salvação comum. É muito importante isso. Há uns anos, foi em 92, eu sentei com o pastor Joaquim Gonçalves e falei para ele assim: pastor, como que fica a salvação comum para nós, os ministros da mensagem? Aí ele ficou assim pensando, falou: pastor Zé Alves, é um assunto muito importante, né? Falei: não, porque nós vamos ali pregar o evangelho e não é só pensando no eleito, porque tem evangelista, que não é o caso aqui dos nossos, mas tem evangelistas, tem pastores que pensam que pregar é só para a noiva. E não é, você vai pregar para uma pessoa que poderá ser salvo, salvação comum.
Por isso que nós entramos em cidades que não conhecemos, pregamos ali, batizamos pessoas e vamos embora, e aquela pessoa fica ali, sabendo que ela creu no profeta, ela creu na unicidade de Deus, ela creu na mensagem, e ela fica ali desnorteada, perdida, mesmo se ela não for no rapto, mas ela saberá após o rapto, porque após o rapto, irmãos, não vai ser normal mais a vida aqui, não. Não vai ser normal mais, não. Depois dessa pandemia, tudo está voltando normal. Depois de guerra, volta ao normal. Mas depois que entrar a grande tribulação, nada será normal mais. As pessoas vão entrar em desespero. Elas vão procurar por Deus e não vão encontrar. Vão procurar pelos pais, muitos pais pelos filhos, procurar pela igreja, procurar por uma palavra. Não haverá mais. Vocês sabem que a esquerda está trabalhando para tirar tudo do ar. E a esquerda vai governar esse mundo. Já são 10 horas e 13 minutos, eu vou parar aqui. O assunto é muito bom, não é? Hoje já são. Irmãos, à noite, Deus permitindo, nós estaremos aqui para tomar a ceia do Senhor. Tenha, primeiro, confiança, tenha segurança. Suas fraquezas não devem te condenar. Você é humano, mas você é um filho de Deus, você está debaixo do sangue. Então venha com confiança para tomar a ceia do Senhor. Como eu já disse, nos lembrando da nossa vitória desde antes da fundação do mundo. Deus os abençoe e vos acompanhe nesta hora, até a noite, se Deus permitir. Nós também cumprimentamos a irmã Marli, família, e irmão Adeilson, na fazenda. O homem virou fazendeiro, rapaz. O irmão Eze, família, também na fazenda Lagoa Bonita. Deus abençoe vocês aí. Nosso abraço a todos que nos acompanharam. Às vezes tem muitas pessoas que não notificam e nós nem ficamos sabendo, não é? Mas estão conosco nesta hora. Deus abençoe vocês todos aí. Até a noite, se Deus permitir. Habita em mim, Senhor, em teu inteiro ser proteção e fortaleza contra o mal. Habita em mim, possui todo ser. Habita em mim, Senhor, no próprio coração, a fim de que compreenda o teu divino amor na redenção. Dirige meu viver na senda em que eu devo andar, que eu faça a luz brilhar aos peregrinos
ti vem estar. Eu quero ser bondoso e firme no dever, sem murmurar, no corpo e coração. Enfim, ó, vem, Senhor, habita em mim.